Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos resolver esse problema? Seja a somatória de 1 a n, né, de xi, a soma do peso de uma amostra de 64 moedas, isto é, y é a somatória de 1 a 64 de xi, onde cada elemento da amostra aleatória de 1 a 64, né, foi retirado de uma população com distribuição normal com média mi igual a 112 e variância sigma, né, quadrado igual a 4. Então, primeira coisa, né, o desvio padrão da população, ele é igual a raiz de 4, que vai ser 2. E a média da população é 112. Aí a gente tem aqui uma amostra, né? Uma amostra de 64 moedas, né? A média da amostra é a mesma que a da população. Então vamos escrever assim, a média amostral, ela é simbolizada por x barra, que é igual à mesma coisa da média da população, que é isso aqui, né? Média populacional. Beleza. Então a média dessas 64 moedas aqui, algo deu errado. a média dessas 64, meu celular está falando sozinho aqui. A média dessas 64 moedas é a média, né, dos pesos dessas 64 moedas é 112, tá? Que é a mesma da população. Agora, o desvio padrão dessa amostra, o desvio padrão da média, né? Vamos chamar assim não, é assim que se chama. O desvio padrão da média amostral ele é dado por S, que é igual a sigma sobre a raiz da quantidade de elementos dessa amostra, tá? Então, daqui a gente tira o quê? Primeiro, a média dessa amostra de 64 moedas é 112, e o desvio padrão vai ser 2 sobre raiz de 64, vai ser 2 oitavos, vai ser 1 quarto, ou 0,25, né, em decimais. Tá? Então, a média do peso dessas 64 moedas é 112, também, né? Ele não fala aqui se é grama, deve ser grama, né? E o desvio padrão dessa amostra, dessa média amostral, é 0,25. Tá bom? Então, qual é a probabilidade? Ele quer saber assim, né? Qual é a probabilidade do y ser menor que 112 menos r? Bom, vamos chegar lá. Antes, vamos pensar naquela variável y ali, ó. Aquele y, ele é uma outra variável, né? Tem a variável x e tem a variável y, tá? A variável y, ela vai ser igual a 64 vezes o x médio, né, da amostra, que na verdade aliás, a média desse y, né? A média desse y vai ser 64 vezes o x médio, né? Então vai ser 64 vezes 112. Que vai dar... Deixa eu abrir aqui a calculadora. (64 vezes 112), porque a média de cada moeda, né, o peso médio de cada moeda é 112, né? O peso médio de cada moeda é 112. Então, na média, o y médio, né, vai ser 64 vezes 112, que vai dar 7.168. 7.168. Aí agora que vem uma propriedade do desvio padrão. Propriedade do desvio padrão.
qual vai ser o desvio padrão da variável y? Né? Então a gente tem que o desvio padrão da variável x é 2, a variável y vai ser 64 vezes a variável x, certo? E então a gente tem que o desvio padrão da variável y vai ser 64 vezes o desvio padrão da variável x, que vai ser 64 vezes 1/4, que vai dar 16. Tá? Então, o desvio padrão da variável y é 16. Tá? Agora, a gente vai normalizar isso daí. Né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho da página. Agora, a gente vai normalizar isso daí. Então, a gente tem uma variável y, né? Aqui, ó. A gente tem uma variável y cuja média é 112 vezes 64, né? É 1.168. Tá? Vou colocar y barra aqui. Ó. Bom, tanto faz. Vou colocar mi y aqui. Ó. A média dessa variável y é 7.168. E o desvio padrão dessa variável y é 16. Opa, li uma coisa e escrevi outra. 1.168. E o desvio padrão da variável y, ele é 16. Tá? Então, essa propriedade aqui é que é importante. Ó. Deixa eu só frisar essa propriedade aqui. Tá? Quando você tem uma variável y que é igual a nx, o desvio padrão de y é igual a n vezes o desvio padrão de x. Tá? Uma outra propriedade que não vai usar aqui, mas se fosse o caso, quando você tem a soma assim, ó, aí o desvio padrão não muda, o desvio padrão é o mesmo. Tá? Então, a gente pode fazer aqui um gráfico dessa distribuição da variável y, assim, né, ó, numa curva gaussiana aqui, distribuição normal, né, com uma média que a gente calculou ali em cima, né, ó, 7.168, né, vou colocar mi y aqui, ó, 1.768 com aquele desvio padrão, né? E a gente quer encontrar um certo valor aqui de y0, vamos chamar de y0, né? Cuja probabilidade abaixo dele, né? A gente quer isso aqui, ó, seja 0,02, né? Então, a probabilidade do y ser menor que o y0 é 0,02. Quem é esse y0? É 112 menos r aqui, ó. Vou chamar de y0 isso daqui. Tá? Então, a gente quer achar que valor é esse, primeiro, né, de y0, para a gente poder descobrir aquele r ali. Tá? A gente vai usar aqui uma tabela que vai ter uma tabela de desvio padrão. Deixa eu colocar aqui, ó. Tabela de distribuição normal, aliás, que é assim, olha. Cadê? Eu vou usar essa daqui que eu costumo usar mais ela. Mas é só uma questão de hábito mesmo. Você poderia usar uma outra tabela qualquer. Tá aqui, ó. Tá? Essa tabela, ela nos dá a probabilidade entre 0 e z, e um certo valor de z aí, tá? Deixa eu colocar assim, ó. Z maiúsculo menor que o z minúsculo aqui, tá? Que é essa área aqui. Tudo bem? Então, na tabela, o que a gente vai querer? Primeiro, a gente vai ter que espelhar isso daqui do outro lado, né? Ó, é o mesmo valor aqui, ó. Essa distância é mi y menos y0. E aí a gente vai colocar essa distância aqui, ó. Mi y mais mi y menos y0. Né? Então vai dar o quê? Vai dar 2 mi y menos y0,
que é esse ponto aqui. E aqui, ó, vai ser 0,02 de probabilidade também. Tá? Só que a probabilidade aqui em cima é de y ser maior do que aquele valor ali, né? Ó, 2μy menos y0. Tá? Mas é a mesma probabilidade, é 0,02, né? Porque a curva gaussiana, né, a distribuição normal aqui, ela é simétrica. Então, o que tem do outro lado, tem do outro. O que tem de um lado, tem do outro lado. Tá? E outra consequência do fato dela ser simétrica é que daqui, essa área toda aqui é meio. Né? E a outra área aqui do lado esquerdo, da média, é meio. Né? A área toda é 1, que é 100% de probabilidade do dado estar aqui no meio. Né? Bom, aquela tabela, ela não dá esse valor daqui para frente, ela dá o valor daqui para trás. Né? Ela dá esse valor aqui. Ó. Então, para a gente achar que valor de z que tem aqui, ó, que valor de z que tem aqui, a gente tem que procurar na tabela não 0,02, mas 0,48, que é 0,5 menos 0,02, 0,48, que a gente vai procurar na tabela de probabilidades. Tá? E aí a gente vai descobrir o z. E o que o z tem a ver com o y? Né? Ó, se você fizer aqui a curva do z, a média é 0. E como é que a gente calcula esse z aí? Z vai ser igual ao y menos a média do y sobre o desvio padrão do y. Então, se a gente souber o z, a gente descobre quem? A gente descobre o y. E com o y a gente vai descobrir o y0, tá? Porque isso aqui tudo vai ser o nosso y, ó. Tá? E aí a gente vai descobrir o y, e então a gente vai descobrir o y0. E com o y0 a gente vai descobrir o r. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que achar qual é a probabilidade, qual é o z, né? Qual é o z? 0 menor que z menor que z0 é 0,48. Então lá na tabela, a gente vai lá na tabela, 0,48, mais próximo aqui, ó, tá aqui no meio, né, ó, entre esses dois aqui, ó. Aqui no meio, ó. Certo? Então é entre 2,05 e 2,06. A gente pode falar que é entre 2,05 e 2,06, a gente pode falar que é 2,055, né, aproximadamente. Tá bom? Esse é o valor do Z. Então vamos voltar lá, ó. Então aqui o Z0 é 2,0, que mesmo? 0,55. Pronto. Agora, com esse Z0, eu vou descobrir o Y. Vai ficar assim, ó. 2,055 é igual ao Y menos a média do Y é 7.168 sobre o desvio padrão do Y, que é 16. Então, o Y vai ser 16 vezes 2,055 mais 7.168, que vai dar 16,055, aliás, nada a ver. 16 vezes 2,055 dá 32,88 mais 7.168, 7.200,88. É esse Y aqui. Esse Y aqui é 2μy menos y0. Ó. Isso aqui é 2μy menos y0. Bem que eu estava vendo aqui que estava dando um valor negativo, estava estranhando, não estava tendo muito significado isso aí não. Vamos ver se vai melhorar a interpretação do resultado aqui. Pera aí. Vamos lá.
eu sei que o MY é 7.168, né? Vamos lá. Vai ficar assim, ó. 7.288 é igual a 2 vezes 7.168 menos o Y0 que eu vou descobrir agora. Então, o Y0 vai ficar igual a 2 vezes 7.168 menos 7.200,88, que vai dar 2 vezes 7.168 menos 7.200,88. Tá. Então vai dar 7.135,12. 7.135,12. Agora sim vem o R, né? Porque esse Y0, que eu chamei de Y0, é 112 menos o R, né? Vai dar negativo do mesmo jeito. Então vai ficar assim, 7.135,12 igual a 112 menos R. O R vai ser igual a 112 menos 7.135,12, que vai dar 7.023,12 negativo, menos 7.023,12. Ok? Então, concluindo aqui o conceito, né? Problema. Nessa distribuição normal, voltando então lá àquela conclusão que eu já tinha falado, né? Ó, Y é o peso de 64 moedas aleatórias, né, tiradas de uma população, certo? Peso de 64 moedas, tal, né? Se você for pegando várias vezes 64 moedas, você vai obter uma curva normal, cuja média é 7.168. E se você pegar aqui o valor de 7.135, agora sim faz mais sentido, tá menor, tá vendo? 7.135,12, que tem que ser menor do que a média, né? Para o peso dessas 64 moedas ser abaixo desse valor, você tem 2% de chance, tá? Dos pesos de 64 moedas serem abaixo desse valor. Aí ele pediu para calcular esse valor R aí, que seria o 112, não sei exatamente porque que ele quis definir esse R dessa maneira, tá? Mas enfim, o valor do R é esse daqui, que é um valor negativo, tá? Só concluindo mais aqui, textualmente, né? Ó, há 2% de chance, de probabilidade, né? De o peso de 64 moedas desta população, né? Eita, minha caneta sumiu aqui. Dessa população ter menos, ou ser menor, né? Vamos colocar ser menor. Ser menor que 7.135,12, né? Talvez, não sei se é gramas, tá bom? Como ele não informou a unidade, vamos dizer, se deixar assim mesmo. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado, valeu!